bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Checkmate. Hoje vamos abordar especialmente as relações bilaterais entre Portugal e a China, nomeadamente ao nível empresarial e também ao nível económico. Vamos falar sobre a iniciativa que está prevista para o mês de outubro e que tem a ver com este Business Rail. Vamos também abordar aquilo que serão a evolução das relações entre os dois países, as áreas de negócio em expansão, como é que evoluem estas mesmas relações, até porque temos em curso um projeto, uma faixa, uma rota que vai, enfim, alavancar aqui algumas áreas de negócio e não só, também em termos culturais, aqui algumas trocas importantes. Eu vou desde já introduzir o nosso painel de convidados, a Gabriela Faria de Oliveira, que é fundadora do Business Rail, um evento que vamos já ficar de seguida a saber quais os pormenores. Também agradecer por ter aceito o convite ao Bernardo Mendia, que foi um dos fundadores da Associação de Jovens Empresários Portugal-China e também ele empresário. Dar as boas-vindas também e agradecer também o facto de ter aceito o nosso convite a UNE, que é mais jovem e que vai dinamizando as relações bilaterais entre a China e Portugal, especialmente entre Macau e Portugal, e também aqui algumas especificidades, uma vez que trabalha na área do direito. Eu vou começar pela Gabriela, para nos falar acerca deste Business Rail. O mote deste evento tem a ver com a linha férrea. De que forma é que e como é que teve a ideia de conjugar os negócios, a linha férrea e criar este Business Rail? Bem, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite, agradecer a Marta, agradecer aqui o Checkmate por nos receber nessa oportunidade. E, na verdade, o Business Rail nasceu de um gosto particular por comboios. Eu gosto particularmente desse meio de transporte. Numa oportunidade, estava me deslocando e me apercebi que um grupo de empresários que estavam sozinhos, não estavam juntos, entrou no comboio e se sentaram e lá ficaram, sem conversar, naturalmente não se conheciam, a viagem toda e seguiram o seu percurso. Aí que me ocorreu, por que não fazer com que a própria venue do evento não seja uma carruagem de comboio? Por que não acabar recolhendo esses empresários de várias regiões e colocá-los em discussão? E o que a gente vê muitas vezes nos eventos de matching, ou mesmo nos eventos em que a gente encontra um grande empresário, nós não conseguimos falar muito tempo com o empresário porque surgem outras pessoas, surgem outras ocasiões e perde-se aquele contato. Dentro do comboio, dentro da carruagem, nós estamos ali confinados, por assim dizer, aquele espaço, um espaço que é adaptado depois para as condições do próprio evento. Então, na última edição ibérica, nós tivemos apresentações em PowerPoint. Então, nós tivemos um momento em que dávamos a palavra a alguns dos empresários e, além disso, fazemos as speed meetings, ou seja, são seria como os speed datings. Mas neste caso de negócios. De negócios, exatamente. Então, você tem a oportunidade de falar e se apresentar e apresentar o seu negócio durante 3 a 5 minutos para cada um dos empresários e vamos trocando de lugar dessa forma. Isso foi a sua ideia inicial, portanto, foi como começou, mas com que entidades é que conta e que contou para conseguir levar esta iniciativa na prática? Quais são os percursos e de que forma é que eles são selecionados deste Business Rail e depois falar um pouco mais especificamente acerca da edição que vai acontecer, Gabriela? Certo. Bem, a primeira edição nasceu com a colaboração também da AGEPS, que é a Associação de Jovens Empresários Portugal-China. É uma associação extremamente dinâmica que desenvolve eventos anuais. Não é uma associação propriamente grande em termos de operacional, mas eles conseguem desenvolver várias atividades e têm muita relação naturalmente com a China e desenvolvem inclusive a Feira Internacional de Macau, representando os países de língua portuguesa. E essa associação, considerando-se a facilidade e a vontade com que eles tinham de desenvolver eventos, nós fizemos a proposta de desenvolver em conjunto e desenvolvemos o SIC e a AGEPS, a primeira edição, isso em 2018. E correu muitíssimo bem, a adesão foi muito interessante, nós tivemos empresários de vários países que integraram a comitiva, inclusive da Ucrânia, da China, do Brasil, de N países que se interessaram por esse percurso e na oportunidade foi principalmente promover Portugal, porque o Business Rail teve lugar aqui. Desculpa, a sua outra questão. Entretanto, que tipo de negócios, ou se depois a Gabriela teve feedback
do que é que se passou durante a viagem. Que tipo de negócios é que foram concretizados? Se houve aqui um balanço positivo, calculo que sim, para se realizar nova edição, mas que tipo de negócios é que estão presentes? Acaba sendo um evento multissetorial e é o que torna bastante interessante, porque às vezes surgem oportunidades entre pessoas de diferentes setores que não se estava à espera. Muitas vezes, quando nós fazemos missões empresariais, nós falamos com as pessoas que estão fora do nosso grupo, não é? E não conversamos entre nós. Então isso também acaba gerando a falta de oportunidade de se agregar valor com aqueles contatos que estão ao nosso lado. Então, não só houve negócios com o próprio grupo, com a comitiva que participou de todo o percurso, como também com os empresários locais. Então, há esse contato e sendo multissetorial, nós tivemos desde pessoas do agronegócio, no ambiente, energia, N serviços, investimento, imobiliário. E portugueses? Quantas empresas portuguesas é que marcaram presença? Em qual das edições? Na última. Na última edição nós tivemos um grupo bastante interessante de cerca de 20 empresários portugueses. Claro, isso falou de uma comitiva que faz todo o percurso. E depois nós temos o contato com os empresários locais, que foram muitos mais, até porque nós participamos na FIN, que é a Feira Internacional de Negócios, que congrega uma série de empresários, tanto a nível nacional como a nível internacional, em painéis de discussão dos mais diversos assuntos. Então acaba sendo uma oportunidade também para nós agregarmos valor, porque nós sozinhos não conseguíamos fazer um evento dessa dimensão, por isso nós precisamos do apoio das entidades locais. Então, a gente promove também os eventos locais. No caso do Ibérico, nós organizamos o evento considerando que queremos terminar na FIN, na Feira Internacional de Negócios, para integrar esse evento, que de qualquer forma iria acontecer, mas levar essa comitiva internacional até lá. Já vamos voltar a falar da edição deste ano, entretanto vou passar a palavra ao Bernardo Mendia, que foi um dos fundadores da Associação de Jovens Empresários Portugal-China e atualmente também é empresário na área do imobiliário e também na área do desporto, do futebol. Bernardo, uma vez que foi também e que ainda faz parte da Associação de Jovens Empresários Portugal-China, de que forma é que os jovens empresários se envolveram, agora isto muito diretamente relativamente ao Business Rail? Se tem algum balanço também da participação de jovens empresários portugueses neste evento? Sim, sobretudo divulgando. E eu acho que é importante explicar qual é o conceito. O conceito Exato. É muito engraçado. Que começa-se, eu infelizmente não tive a oportunidade de participar em nenhuma das edições, mas o conceito é de facto muito engraçado, em que se começa num ponto, suponhamos, vai-se começar em Lisboa e vai-se acabar no Porto, e vai-se passando, imagine, para em Coimbra, depois a seguir para um bocadinho mais à frente, para em Aveiro, e em cada sítio vai conhecendo e estando com empresários locais também, portanto não é só no comboio, mas é tanto com os empresários locais, com os autarcas locais, portanto é pôr aqui um bocadinho a rede de contactos dos organizadores a funcionar também para os participantes. E tem aqui outra coisa muito importante para quem é empresário, e que é, os negócios realizam-se quando há oportunidade de criar empatia. Não é? A empatia é o mais importante para realizar negócios, e realmente ali está-se num espaço em que se tem a oportunidade de criar empatia. Se não conseguirem criar ali, não vão conseguir criar em lado nenhum. É melhor irem trabalhar para um banco ou para outro sítio qualquer. E os jovens empresários portugueses interessam-se por este tipo de iniciativas, por este tipo de forma de fazer negócio? É uma ótima questão, porque muitas vezes há dificuldade em atrair pessoas para este tipo de eventos. Este aqui eu não estive envolvido na organização, mas estive em muitos outros e sei que existe muita dificuldade. Portanto, a verdade é que ainda existe muita dificuldade, mas este é o caminho, porque isto são boas oportunidades. Eu sou muito apologista de participar em feiras, de participar em tudo o que seja eventos e oportunidades de networking e de criar novas oportunidades, de conhecer pessoas, de gerar contactos. Sou apologista a 100% disso. Eu próprio participo em tudo aquilo que posso. E, portanto, isso tem muito a ver depois com a forma de ser de cada pessoa, não é? E os empresários são como são. Há empresários que gostam de guardar para si tudo e ter os segredos todos, e isso dura e permite-lhes fazer. Eu acho que hoje em dia é mais difícil. Acho que tem muito a ver com dar, para depois receber alguma coisa e se conseguir fazer os negócios. E daí a empatia também que se pode conseguir criar. Largando um pouco também aqui este evento e falando mais das relações ao nível empresarial entre ambos os países, que análise é que faz à forma como estas relações bilaterais se têm vindo a desenvolver
na área de negócios, na área empresarial, comercial, e que margem de manobra é que há para crescimento, para aqui algumas mudanças também dos mercados, que são muito voláteis. Que análise é que faz, Bernardo? Para Portugal, nos últimos anos, tem corrido muito bem na relação entre Portugal e a China. Portanto, Portugal, no panorama europeu, tem sido um dos países que tem tido das melhores relações com a China e, portanto, tem sido uma relação mutuamente benéfica. Portugal tem beneficiado de muito investimento e a China tem beneficiado de alcançar outros patamares de soft power que não teria antes e que consegue através de Portugal também. E, portanto, é uma relação que é mutuamente proveitosa. A outra parte da questão? Ia perguntar quase que como é que vê daqui para a frente, portanto, Sim, vejo a também evolução das relações. A evolução das relações, eu estou convencido que só pode ser boa. Não só pela forma como os nossos políticos são, forma de ser dos portugueses e dos políticos, porque Portugal e os empresários só vão ter boas relações e boas oportunidades na China se politicamente também as relações forem muito boas, porque a China nesse aspecto as coisas interligam-se mais do que se calhar aqui na Europa, em que a iniciativa privada com a iniciativa privada pode fazer tudo. Na China é diferente de facto e, portanto, é muito importante esse suporte governamental. E, portanto, quando as relações estão boas e estão estáveis, nós vamos ter muito mais abertura do lado de lá. Portanto, neste momento e nos últimos anos o historial é muito positivo e tudo indica que continuará a ser. Portanto. Que áreas de negócio é que têm mais possibilidade de expansão na China? Isto por parte de empresas ou jovens empresários portugueses? Eu sou convicto que qualquer área tem potencial na China, qualquer área. Há áreas que são tipicamente e que são aquelas que mais importantes na economia chinesa, que são o imobiliário e são a banca, são as duas áreas mais fortes na economia chinesa. Depois há uma série de indústrias, mas há muitos, das áreas em que trabalho, particularmente do futebol, nós hoje em dia temos cerca de 400 treinadores de futebol na China, que é uma brutalidade em tudo o que é academias. Já temos jogadores de futebol também, portanto isto são áreas específicas muito de nicho, mas destas há tudo e mais alguma coisa. É só se querer, é investir-se também no relacionamento, nas relações pessoais e, portanto, a partir daí acho que há sempre muitas oportunidades. A China é, de facto, um país de muitas oportunidades. Pela experiência que o Bernardo teve também na associação, quais são as principais dúvidas e questões e dificuldades dos jovens empresários quando se dirigem à associação e se mostram interessados em investir na China? Bom, ou exportar para a China também? Sim, sobretudo exportar. Sobretudo aquilo que as empresas e os empresários portugueses pretendem é exportar, seja um produto ou seja um serviço. As principais dificuldades, como não podia deixar de ser, é sempre a língua, é chegar ao mercado, entrar, fazer o primeiro negócio, são esse tipo de questões que normalmente surgem. E a via marítima, que ultimamente tem sido falada por causa desta questão de uma faixa, uma rota, portanto há aqui uma possibilidade talvez depois de ultrapassadas algumas burocracias, de via marítima através, não sei, do Porto de Sines, eventualmente poder vir a ser um meio de transporte para estas trocas comerciais. Esta solução agrada aos empresários e aos jovens empresários, a solução de trocas comerciais através da via marítima? Sim, naturalmente, já se faz. Agora, quanto mais próximo e quanto mais curto for o tempo de navegação, portanto, quanto mais direto for o transporte, melhor para nós, naturalmente. Mas já se faz. Já houve, inclusivamente, era o Lion Service, já houve um serviço de Sines diretamente para a China, que depois foi descontinuado, mas era uma iniciativa, era a MSC, uma empresa que faz transportes marítimos, mas depois descontinuou por motivos comerciais, com certeza. E através e vou passar agora aqui à Gabriela, através da via férrea, uma vez que há aqui uma expansão e uma ligação da China com a Europa através da via férrea, não é? Há esse projeto. Isto também entronca aqui um pouco com o Business Rail, não é? Usar as potencialidades da via férrea para fazer negócios. Exatamente, passa muito por aí, utilizar essa questão da One Belt One Road e essa ligação Europa-China e criar realmente um evento itinerante que atravessa desde a China até Lisboa, até Portugal, para agregar aqui valor e trazer empresários a nível internacional. E a via marítima?
A Via Marítima também acaba sendo, de certa forma, integrada em algumas iniciativas do Business Rail. Nós estamos fazendo também seminários de apresentação do Business Rail, de integração e networking, em alguns pontos em que Portugal teve a sua influência. Em alguns pontos eu sou Via Marítima, desde Bahrein, Dubai, Cabo Verde. N iniciativas que vão integrar também essas regiões, que muitas vezes não há como a gente fazer um percurso na via férrea, não é? Mas que há interesse local de networking. Então a gente acaba alargando por aí. O Business Rail deste ano vai começar em outubro, 9 a 20 de outubro. Qual é o percurso que vai fazer? Quantas inscrições é que já tem? Entidades que vão participar? O que é que já está assente para a edição deste ano? Fala-me um pouco da edição de agora. Bem, a edição da China é bastante ambiciosa porque é a primeira que a gente vai organizar na China, lá fora, num país que tem um mercado bastante interessante, não é? Com uma dimensão de 1,4 bilhões de pessoas. É um mercado que interessa não só a nível comercial, mas as pessoas também se interessam pelo caráter cultural da própria China, né? Tem milhares de anos de história e é bem interessante a nível de trocas comerciais com um mercado desse tipo. Nós vamos começar em Beijing. De Beijing vamos para Xangai, de Xangai para Shenzhen, de Shenzhen para Hong Kong e de Hong Kong para Macau. Vamos fazer esse percurso sempre tendo local hosts, ou seja, entidades locais que abraçam o projeto e que nos ajudam a desenvolver as atividades locais. Como eu referi, é impossível a gente conseguir fazer uma coisa dessa dimensão a nível internacional sozinhos. E como o próprio Bernardo referiu, nós temos que integrar pessoas e fazer assim, mostrar um pouco do que a gente pode oferecer e também receber dos outros. E fazer essas trocas no sentido de desenvolver grandes atividades e conseguir a partir daí grandes contatos de networking, realizar grandes negócios e é por aí que a gente acaba trabalhando. Então nós em Shenzhen acabamos, por exemplo, desenvolvendo atividades que promovem, no caso de ser multissetorial, as principais atividades locais, o principal ponto de cada uma das cidades. No caso de Shenzhen, agora conhecida como a nova Silicon Valley do Oriente, Sim. Então a gente vai fazer visitas a empresas a nível tecnológico, vamos participar de um fórum de tecnologia, então vai ser mais puxando para a área de tecnologia, Xangai mais para a área de trading, desenvolvimento, Hong Kong também na questão do trading, os investimentos que podem ser feitos lá, os negócios que podem entrar em Hong Kong, com um dos parceiros da Invest Hong Kong, no caso de Xangai, a Hong Kong TDC também é um dos nossos hosts em Hong Kong, a Invest Hong Kong e a Hong Kong TDC. E em Shenzhen temos da China Shenzhen Overseas Returnees Association, que acaba abraçando esse conceito do evento e nos recebendo em Shenzhen. E em Macau temos a feira, não é? E a feira que vai lá ocorrer, que é organizada pela AGEPS, no âmbito dos países de língua portuguesa. E a comitiva portuguesa que vai embarcar neste comboio? Temos vários empresários de vários ramos distintos, desde da fintech, agronegócio, ambiente, tecnologia também com principal interesse em Shenzhen. Então, e além disso, essas pessoas, para não obrigar que os empresários façam um percurso completo, que muitas vezes a agenda do empresário é muito limitada, nós damos a possibilidade deles integrarem o percurso em qualquer um dos momentos da viagem. Então, podem ir conosco e entrar em Beijing, como podem entrar em Xangai, sair em outra cidade. Então nós damos essa margem de manobra para que eles consigam também ajustar as suas agendas. Quando eu falo que são 12 dias, alguns empresários podem se assustar um pouco com essas 12 dias, por ser tão longo o percurso, né, e a atividade. Mas não tem problema, nós adaptamos à necessidade e aos interesses de cada um. E vou passar, entretanto, a palavra também à UNE, que, portanto, dinamiza, através também do seu trabalho, estas relações entre Portugal e China, nomeadamente Macau, que é precisamente onde vai terminar e culminar este Business Rail. UNE, como é que vê também estas relações entre Portugal e a China, nomeadamente Macau? É muito nova, mas como é que são essas relações atualmente? Já agora, antes de mais, gostava de complementar um pouco o projeto Business Rail, porque quando eu
tive esta informação sobre o projeto, já achei muito giro, porque na verdade muitas entidades organizam viagens ou feiras, eventos, mas nesta ideia de todos ficar assim, comboio, fazer amigos, tipo, é um ambiente convívio, mas muito importante para o negócio. Eu admiro muito esta ideia e pronto, parabéns a Gabriela, teve esta ideia. E eu acho, especialmente para as empresas portuguesas que querem entrar no mercado chinês, e eu creio que o interesse é grande, mas muitas vezes não sabem como. A China é muito grande, tipo, pode acontecer tudo. Como a Marta já fez uma pergunta ao Bernardo, qual é a área de negócio que tem mais expectativa de crescimento? Na verdade, na China pode acontecer tudo. Só que precisa muito de entidades como a Associação da Gabriela ou do Bernardo. Para fazer a ponte, não é? Exatamente, e porque elas sabem, já tiveram experiência e sabem quais são os contatos certos para fazer esta ligação, que é muito importante. Na China, todas as regiões têm a sua particularidade, têm o seu projeto de desenvolvimento, têm o seu apoio do governo local, que é completamente diferente entre eles. Por isso, pronto, é só para complementar um pouco a importância desta tipo de iniciativa, e esta iniciativa é única em Portugal, não há mais nenhuma, por isso, para quem tenha interesse, aproveita. E voltando à sua pergunta, Macau, processões históricas, nós sabemos muito bem que tem sido uma ligação muito forte entre a China e os países de língua portuguesa, exatamente. E esta não é um slogan, é uma ambição de Macau, é uma estratégia política. Por isso, Macau assumiu politicamente o papel de apoio, plataforma para prestar serviços para comércio entre Portugal, entre países de língua portuguesa e a China. E esta ligação verifica-se em várias vertentes. O Bernardo já referiu, tem acontecido muitas visitas mútuas entre governos de vários países e assinalam vários protocolos que envolvem muitos setores. Por um lado, por outro lado, também tem tido lugar muitas feiras, eventos, assim, para promover negócios e intercâmbios de ideias. Não é só negócio, até há intercâmbios académicos e culturais, isso é muito bom. A ideia é para reforçar o interesse de todos os países neste âmbito de colaboração e também reforça o papel de ser plataforma entre estes países. E na prática, realmente eu acho que existem vantagens reais, verdadeiras, desta plataforma. Se calhar nós já sabemos muito bem, em primeiro lugar é a semelhança cultural, mas esta semelhança não quer dizer que Macau tem... a cultura de Macau é muito parecida com a cultura portuguesa. Na verdade não é, é mais parecido com a cultura chinesa. Só que Macau tem um ponto muito forte que é uma mistura. Tipo, eu acho que eu própria posso ser talvez possa ser um exemplo, porque eu estou cá há 7 anos, nasci em Macau, mas na minha mente, no dia a dia, no meu trabalho, eu percebo bem, tipo, quando recebo um cliente chinês, o que elas pensam e qual é a reação de colegas portugueses, o que elas pensam. Tipo, é muito engraçado, porque isso permite uma harmonia no negócio, ou nas transações, ou do tipo de intercâmbio. Portanto, o fundamental é que tem que haver sempre aqui uma ponte, ou uma entidade, ou alguém que consiga contornar as questões de comunicação, não é? Exatamente. E as questões específicas de cada país. E não é só de língua, é uma coisa... Forma de pensar, não é? Exatamente. E por outra língua também é fundamental, o Bernardo já referiu, que Macau, pelas suas questões históricas, muita gente é só bilingue, mas se nós falarmos da língua portuguesa, se calhar só 10% da população sabe falar. E, na verdade, ainda não é muito comum, uma língua muito comum, mas o governo de Macau tem muitos apoios para fazer esta formação.
Só que Macau, em geral, fala muito bem inglês. Não podemos esquecer que inglês também é uma língua internacional e para não só portugueses, qualquer país estrangeiro, que é muito importante quando é entrar no mercado chinês, tem alguém que sabe falar, sabe comunicar, pelo menos em inglês. E Macau tem esta vantagem também, porque faz parte da nossa formação a língua inglesa. Ao nível do direito, uma vez que a área também que lida diariamente, quais são as especificidades e quais são as principais dificuldades em fazer aqui esta ponte nesta área tão específica que é o direito, porque há bastantes diferenças, não é? Sim. Os investimentos chineses há escalas diferentes. Eu trabalho num escritório com alguma dimensão, por isso os projetos que nós temos recebido são maiores mas a dificuldade é genérica. Em primeiro lugar, é o conhecimento do direito desta jurisdição. E é uma dificuldade muito natural, porque todos os países têm o seu próprio regime jurídico. Só que como é que os negócios funcionam na China é muito diferente de como é que funciona em Portugal. Vou dar um exemplo muito fácil de imobiliário, ou comprar uma casa, por exemplo. Não estou a falar tipo grandes transações de emissão de obrigações, por exemplo, ou constituição de fundos. Na China, eles assinam um canal a dizer que eu vou fazer essa reserva, vou escolher este imóvel, já está, e pagam um sinal, mas na verdade aquela não é contrato por mesa. Mas cá existe uma formalidade, chama-se contrato por mesa. Os chineses, quando compram uma casa, não sabem o que é. E às vezes não sabem a importância deste contrato, não sabem quais implicações deste contrato pode ter. E às vezes foram enganados também por causa disso, porque na sua mente só pensam, na China é um acordo, mas não tem tanta força jurídica. Mas cá não. A sua violação tem implicações claro, jurídicas. Exatamente. Este é um exemplo muito simples. E por outro lado, os chineses vêm para Portugal, também faz parte da nossa cultura, é que nós, na verdade, não procuramos muito apoio técnico. Nós normalmente procuramos contatos, experiência das pessoas, em vez de apoio técnico. Por isso fazem tudo mal. Acontece muitas vezes, os investidores chineses pensaram que isto é um assunto muito fácil, se calhar com pagamento já se resolve, mas não, há esta tipo de situação, porque acontece na China. Mas há mais burocracia, a seu ver, na China ou em Portugal? Claro que é em Portugal, muito mais. Aqui estamos na Europa. A culpa também não é de Portugal, creio que porque eu ia dizer só para investimento de maiores escalas, isso realmente existe um grande, não é dificuldade, mas compreensibilidade de realização de negócios, porque em Portugal ou na Europa as grandes transações envolvem muitas partes reguladoras. Por isso, precisam mesmo pessoas com qualificação, têm conhecimento local para assessorar as transações e investimentos. Isso nós temos recebido muita procura para prestar este tipo de serviço. Sim, e por outro lado, como tem acontecido cada vez mais investimentos chineses, há cada vez mais contencioso também, há incumprimento contratual. Exato. E também houve alguns casos penais que também precisam de apoio jurídico e infelizmente a parte de língua é a maior barreira para eles. Uhum. Mas sim, estamos aqui e também é por causa disso, na altura quando eu acabei a minha licenciatura, eu percebi que não havia no mercado muitas pessoas com esta formação que possam ajudar e sabem falar duas línguas, por isso decidi ficar cá para tentar ajudar os investimentos chineses. E, portanto, para já vai continuar cá em Portugal? Acho que sim, mas melhor ainda é que consigo trabalhar para dois sítios. Exato. Sim. Bernardo, relativamente a estas questões também levantadas pela UNE, portanto, há aqui às vezes barreiras a que os empresários se debatem, nomeadamente através destas burocracias ou mesmo daquilo que é o próprio direito. Na experiência que tem, quais são as principais dificuldades da parte portuguesa
para conseguir expandir os negócios para a China ou fazer estas trocas comerciais? Eu acho que a UNE deixou passar aqui muito bem, passou muito bem aqui a mensagem de que tem muito a ver com a forma de fazer os negócios em cada um dos sítios e com a forma de avançar com os procedimentos. De facto, aqui nós somos extremamente burocráticos, mas nós sabemos os passos que temos que dar, não é? E no mindset chinês, há outra forma de ultrapassar as dificuldades burocráticas e eles conseguem-no fazer e lá essa é a forma de fazer negócios. E, portanto, para um português que vai para lá, que não tem contactos, não consegue ultrapassar aquelas dificuldades. Exato. Ou tem um parceiro chinês ou então nunca vai conseguir ultrapassar essas dificuldades. Da mesma forma, para um empresário chinês que venha para aqui, tem muita dificuldade, porque está habituado a fazer negócios de uma determinada maneira, está habituado a ultrapassar as dificuldades no seu país de uma determinada maneira, que aqui não tem enquadramento. Pronto, portanto é uma questão cultural, acaba por ser. E há que ser bastante aberto, há que tentar perceber como é que é para se conseguir se ingrar de lado a lado. Gabriela, também um comentário relativamente a estas questões que foram referidas pelo Bernardo e pela UNE, da parte mais burocrática e daquilo que é o direito. O Business Rail não tem sentido estas dificuldades? Não, essas dificuldades sempre existem, não é? E o Business Rail vem no sentido de conseguir desbloquear um pouco isso, esse primeiro contato que se tem com esses empresários chineses, com esses locais, com esses potenciais parceiros, vem nesse sentido de desbloquear essas questões que muitas vezes por ignorância ou por não se entender ou não haver a mesma cultura, que muitas vezes surgem. Então, ter um parceiro local, ou conhecer bem os negócios, ou saber para onde ir, ou como recorrer a certas situações, eu acho que é exatamente esse o segredo para o sucesso. É contatos, é conhecer pessoas e, a partir daí, desenvolver o melhor que houver para desenvolver. Entretanto, havia um voo, agora vai haver novamente, portanto, já começou. Exato, o Beijing Airlines inaugurou um voo direto para Pequim. Agora, portanto, depois acabaram com essa rota, com essa ligação e agora a retomaram. Não sei se querem fazer também algum comentário, se realmente quando houve a inauguração se ajudou aqui também este voo direto, se alavancou aqui algumas trocas e agora com a reabertura do voo novamente, não sei, gostava que fizessem também um comentário. Eu vou começar pela Gabriela. Como é que vê também estas ligações entre os dois países, através agora novamente da inauguração do voo noutra rota? Sim, quando nós falamos de ligações, nós falamos muitas vezes de ligações que não são palpáveis, que são ligações que nós não conseguimos mensurar muitas vezes. E essa ligação é uma ligação real, não é? É uma ligação entre Lisboa e Beijing. E é uma ligação que eu acho que foi muito bem-vinda no primeiro lançamento entre esses dois países. Eu acho que há muito interesse da vinda, tanto da ida de portugueses para a China, como também dos chineses para Portugal. A gente vê que a comunidade de chineses aqui é bastante representativa, cada vez mais no sentido de desenvolver negócios e fazer investimentos. E eu acho que essa ligação, o fato de se ter perdido, eu acho que se perdeu muito, e o fato de se ter reiniciado é uma oportunidade para que mais relações se desenvolvam a partir daqui. Acha que desde a vinda do presidente chinês a Portugal, Xi Jinping, que diversos acordos foram assinados, houve aqui também contribuiu também para que esta rota agora se venha a fazer novamente e, enfim, alavancou aqui uma série de investimentos? Isso sem dúvida. A vinda do Xi Jinping aqui representa um estreitar de laços que é um estreitar entre Portugal e o principal representante de Portugal com o principal representante da China. Então acaba vendo um estreitar de laços que já existiam, mas que agora ficam mais próximos depois dessa vinda para cá, e o que faz ainda mais sentido a ligação do voo. Acha que os portugueses começaram a ver de outra forma também a comunidade chinesa cá em Portugal? Eu acho que a China é um país que cria muita curiosidade e muita ambição por parte dos empresários locais. Há situações em que nós recebemos alguns empresários que falam: eu tive um primeiro contato com a China e eu vendo vinhos e eles me pediram 1 milhão de garrafas no primeiro encomenda. E eu produzo 200 mil por ano. Então é aquele choque da proporção. Por isso é que muitas vezes se martela muito na questão de Portugal entrar na China enquanto gourmet
enquanto um produto único, enquanto não uma Produtos coisa de qualidade, não é? não uma coisa de grande escala, porque realmente se não há como fornecer nesse sentido, não tem como fazer. Mas entrando como um gourmet da Europa, acaba fazendo todo sentido e Portugal consegue entrar assim e cada vez mais ter um reconhecimento lá fora de qualidade, não só na China, como em vários países. Eu penso que em relação às plataformas eletrónicas na China, portanto, também há empresas portuguesas e produtos portugueses presentes através dessas plataformas eletrónicas e assim conseguirem, não é, legalmente também entrar no mercado chinês. Não sei se tem algum feedback relativamente a estas plataformas, não sei quantas existem, mas sei que pelo menos 3 plataformas têm conseguido pôr alguns produtos portugueses a serem distribuídos em algumas províncias da China. Sim, são plataformas que vão sendo desenvolvidas no sentido de acabar alcançando a necessidade que se vai demonstrando cada vez mais dos portugueses, não é? E o interesse pelo mercado chinês. Mas, sinceramente, não tenho muito mais informação acerca delas. Sei que tem sido uma boa via e uma forma de sucesso de se entrar nesse mercado. Relativamente a estas plataformas, também obedece aqui uma série de critérios, não é? Porque na China estas plataformas têm que estar também legalizadas pelo governo e, portanto, só através daquelas plataformas que são, portanto, que estão autorizadas é que é possível fazer negócios. Não sei se estou a entender, o tema era só para plataformas digitais ou eletrónicas para fazer trade. Exato. Eu posso dar exemplo tipo Tmall, Taobao, Dongjing e já há empresas portuguesas nessas plataformas. Delta, por exemplo, conseguiram. Aquela de acessórios, acho que chama-se Parfois, sim, também entrou. Eu por acaso assisti o lançamento da Alipay em Portugal em novembro do ano passado e na altura convidaram estas entidades de sucesso para falar um pouco como é que elas entraram no mercado chinês. E para além de canal, que é muito importante, que é aquela plataforma eletrónica, para elas, na verdade, aquela não é só um canal, é um pacote completo, porque aquelas empresas da plataforma eletrónicas também fornecem apoio em termos de marketing, equipa local, estudo do mercado, com dados, com estatísticas, para tentar perceber como é que colocarem os produtos no mercado e... Portanto, a plataforma não se destina só a compra e venda, faz toda também a colocação no mercado e a parte mais de marketing. Tem pessoa, acho que há uma equipa, mas não em Portugal, mas em Espanha e Itália, tem responsáveis, neste caso Tmall ou Alibaba Group, para ajudar a entrada de um produto europeu para a China e fizeram este comentário. Bernardo, os empresários têm aproveitado também estas plataformas para conseguir entrar no mercado chinês? Sim, têm tentado e, como estava a dizer, também existem algumas iniciativas portuguesas, mas de facto não é fácil, não é nada fácil. Muitas vezes é exigido aos empresários portugueses, por exemplo, que tenham o estoque lá, porque muitas destas plataformas fazem entregas muito rápidas e estamos a falar de competir com a Amazon, que não competem lá, obviamente, mas claro, com os níveis de delivery de uma Amazon, não é? E, portanto, nem sempre é fácil, mas é o caminho, definitivamente, e há que aprender. Eu sei que, por exemplo, os nossos CTT também têm estado em conversações muito intensas para facilitar esse tipo de serviço para as empresas portuguesas, mas é como em tudo, são processos que vão demorar o seu tempo, muito burocráticos, sem dúvida. Bernardo, eu como se formos uma jovem empresária, um jovem empresário que queira entrar no mercado chinês, o que é que eu devo fazer? Aquilo que gostar. Por exemplo, eu pergunto-me, não sei se já na China, mas por exemplo, pronto, o produto, lá está, se calhar tinha que estar também lá em estoque, por exemplo, um pastel de nata. Se eu quisesse enviar pastéis de nata para a China. Já se enviam. Já há muitas empresas a fazerem esse negócio, já há muitos anos, e enviam congelado e vendem lá congelado. Houve inclusivamente, não sei se ainda existe, mas houve inclusivamente uma empresa portuguesa que chegou a ter fábrica em Zhuhai para fazer distribuição. Zhuhai é no sul da China, junto a Macau.
para fazer distribuição em toda a China. Portanto, isso já existe. E o que é aconselhado? Eu, se quiser investir, se quiser exportar um produto meu para a China, o que é que devo fazer? A quem é que me devo dirigir? Sinto-me perdida, não é? De que forma é que eu vou fazer este contacto com o mercado chinês? O que é que eu tenho que fazer? O que é aconselhado? Tem que ir lá. O mais importante é ir lá. Pode participar em feiras, pode ir através de contactos pessoais que tenha e pessoas com quem já tenha alguma confiança que lhe possam recomendar outras pessoas. Se não tiver, através de feiras, e tem que começar a desenvolver os seus próprios contactos. Por exemplo, no caso que me estava a dizer, aquilo que eu acho é que cada pessoa deve fazer aquilo que gosta e aquilo em que é bom. Portanto, no caso em que a especialidade é mídia, a especialidade são plataformas de comunicação, a especialidade é comunicação. Os Key Opinion Leaders europeus, então, têm muito valor na China. É um mercado enorme na China. Mas é preciso investir muito, produzir muito conteúdo até ser conhecido. E estar nas redes sociais chinesas, obviamente. Pois, exato. Estamos a falar, por exemplo, do WeChat e de outras redes sociais que quem, portanto, lida com a comunidade chinesa cá está habituado também a usar, mas que o cidadão comum e, se calhar, o empresário comum não usa, não é? Há esta noção também, ou há muitas dúvidas também nesta área de como é que funcionam as coisas na China e as redes sociais e esbarram aqui também um pouco com esta barreira, não é? É verdade, como acho que muita gente já sabe, na China tem restrição de acesso a várias redes, não é? Mas pronto, nós também temos próprias redes que são muito fortes e nós navegamos muito na China, mas esta pode ser uma barreira para empresários portugueses quando entrarem no mercado chinês, não sabem qual é o canal apto para fazer networking. Por isso, acho que a Gabriela e o Bernardo já referiram que é muito importante arranjar um parceiro local, arranjar um contato lá, porque é uma realidade completamente diferente. É um assunto sensível, mas eu não podia deixar de perguntar a vossa opinião antes de terminarmos também. Gabriela, como é que acha que vão evoluir ou como é que vai terminar esta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América? Eu gostaria que eles se entendessem, para ser muito sincera. Eu acho que, a bem dos empresários, não é? Tanto de um lado como do outro. Sim, eu acho que toda a população acaba sofrendo um pouco com essa situação e realmente o entendimento são duas das principais potências mundiais, não é? Nós estamos a falar de grandes trocas comerciais, grandes volumes de dinheiro que estão envolvidos e muitas vezes são fornecedores de certos produtos que são essenciais para ambas as partes. A verdade é que dessa situação estão surgindo, como sempre, oportunidades. Outros países estão entrando nesses mercados com produtos que inicialmente eram eles que forneciam. Então, acaba gerando oportunidades nesse sentido. Mas eu acho que, sendo duas grandes potências, tem que haver aqui um equilíbrio e, claro, evitar esse tipo de constrangimentos entre os empresários e as sanções comerciais que acabam vindo daí. Bernardo, este relacionamento entre a China e os Estados Unidos da América neste âmbito comercial afeta também os empresários dos outros países ou beneficia mais os empresários, nomeadamente os portugueses, ou não tem uma influência assim tão grande? Sim, eu acho que beneficia. Quem está à procura de oportunidades tem, sem dúvida nenhuma, vai ganhar aqui novas oportunidades. E, no fundo, o que vai aqui acontecer é que se vai gerar um novo equilíbrio e as coisas vão continuar com a sua normalidade. Sinceramente, é muita comunicação, muita especulação, mas no final, aquilo que vamos ter no final vai ser um novo equilíbrio e vai ser equilibrado na mesma. Não prevejo nem faço drama nenhum daquilo que está a acontecer neste momento. Acho que é até normal, é cíclico. O Trump sabe muito bem o que quer e qual é a sua agenda, o presidente Xi Jinping sabe muito bem o que quer e qual é a sua agenda e eles vão chegar a um equilíbrio. Consenso. Um comentário também relativamente a esta questão. Eu, na verdade, não tenho muito comentário em relação a esta ponte, porque, na verdade, eu acho que é um jogo político e eu consigo perceber, eu compreendo a posição da China porque nós defendemos sempre a win-win solution, não gostamos de guerra, nós somos pacíficos e agora, na verdade, estamos a aguentar até não sabemos quanto, pronto.
Para terminarmos, Gabriela, Business Rail, datas, percurso, empresários interessados, o que é que devem fazer? Então, o Business Rail vai acontecer agora de 9 a 20 de outubro. Nós vamos fazer o percurso de Beijing, Xangai, Shenzhen, Hong Kong e Macau. E os empresários interessados devem se dirigir ao site www.businessrailexperience.com e fazer lá o contato, indicar o percurso que pretende fazer e a partir daí nós desenvolvemos. O Checkmate termina por hoje, em destaque as relações bilaterais entre China e Portugal, nomeadamente ao nível empresarial. O Checkmate regressa na próxima semana, no próximo sábado, após o meio-dia. Bom dia.